Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Suave na nave? Então, o professor Jorge convida vocês para mais uma viagem geográfica. Você, em qualquer lugar de Rondônia, em todos os rincões, você que está aí na gleba, você que está aí na fazenda, no sítio, você que está aí no setor chacareiro, você que está aí quilombola, áreas indígenas, e inclusive aí os ribeirinhos aí. Olha só, seja bem-vindo para mais uma teleaula. Beleza? Juntamente com o seu professor presencial aí, que é de suma importância para fazer a educação acontecer e chegar até você. Beleza? Hoje nós temos um assunto interessante e que inclusive tem até um pouco a ver com você aí. Professor, por que tem a ver comigo? Nós vamos falar sobre a questão das teorias demográficas. A gente precisa saber a quantidade de pessoas que tem nos lugares. A gente precisa saber a quantidade de pessoas que tem numa região, num estado, num país, no planeta. Então, fica ligado que a nossa teleaula já começou. Vamos junto, vamos lá no quadro. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a teoria malthusiana, nós veremos a teoria neomalthusiana, a teoria ecomalthusiana e a teoria reformista. Professor, é muita teoria. Beleza. O que a gente quer que você entenda? São várias teorias, realmente. Chega aí, meu diretor, vamos lá? A gente quer que você... a gente não quer aqui aprofundar esse tema no sentido de falar sobre como chegou essas teorias e tal. A gente quer que você entenda ela no geral, porque se você entender, conseguir compreender ela no geral, quando você vê uma questão de vestibular, prova do Enem, você vai estar mais familiarizado, você vai conseguir, a gente quer que você consiga detectar essas teorias. Beleza? Então vamos junto, vamos lá no quadro. Então, olha só, teoria malthusiana. Vamos falar sobre essa teoria que ela é lá por volta de 1750. Vamos começar a rabiscar aqui. Caneta verde. Beleza, então olha só. Lá por volta de 1750, na Grã-Bretanha, que ela foi a pioneira na Revolução Industrial, tinha um pouco mais de 5 milhões de habitantes. Olha só. Em 1840, quase um século depois, 90 anos, já tinha mais de 10 milhões de habitantes. Meio século depois, já passava a marca de 20 milhões. Então, vocês lembram que eu falei para você não perder de vista a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, retorno a falar para vocês, ela mudou o modo de viver, de pensar, de agir das pessoas. Inclusive nosso comportamento enquanto sociedade. As sociedades anteriormente eram mais baseadas na questão rural. As pessoas estavam mais concentradas na zona rural. A Revolução Industrial veio justamente para mudar isso. Mudou, muda e continuará mudando. Inclusive, as regiões que ainda não são mais urbanizadas no mundo vão ser gradativamente daqui a alguns anos, algumas décadas. A maioria das pessoas no mundo viverão nas cidades. Beleza? Vamos lá no quadro, diretor. Essa tendência generalizou-se nos demais países europeus que acompanharam a primeira fase da Revolução Industrial. É claro que vai acontecer essa tendência.
obviamente, se está havendo também essa revolução industrial lá na França, Itália, Alemanha, é lógico que vai acontecer de as pessoas estarem indo buscando emprego nas cidades, nessas novas indústrias, nessa inovação tecnológica da época, ok? A partir da análise da etapa inicial desse processo, surgiu a mais polêmica teoria sobre o processo de crescimento populacional. Opa! Professor, essa teoria, professor, ela é polêmica? Nós vamos ver o porquê. Olha lá, em 1798, Thomas Robert Malthus escreveu o livro Ensaio sobre o Princípio da População, no qual expôs aquela que ficou conhecida como teoria malthusiana. Malthus, ele acreditava que a população tinha um potencial de crescimento ilimitado e a natureza recursos limitados para alimentar esta população. Olha só que interessante. Malthus, por um lado, via que a população era ilimitada, ela ia continuar crescendo, porque naquele momento histórico, aquele espaço geográfico ali da Europa estava passando por aquele processo muito rápido de urbanização e, obviamente, que Malthus, ele baseou-se na tecnologia da época. A tecnologia da época em que o alimento não tinha a produtividade que temos hoje. Nem sequer ele imaginou que seria assim. Atualmente, ele não imaginou que existiria uma grande produtividade na área rural. Ok? Vamos lá no quadro. Mas ele pensou, né? Essa população vai continuar crescendo, vai dar problema em relação a alimentar todo esse povo aí. Então, galera, essa aqui é a essência do pensamento de Malthus. Ele fez dois cálculos matemáticos, ok? Que vocês veem com muita riqueza e propriedade com a professora Lucio Maurício. Olha só, PG e progressão aritmética. Olha só o que ele pensava. Ele pensava que o crescimento populacional seria em forma de uma PG. Progressão geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512 e etc. Há um número infinito, sempre que dobrando. Já a produção de alimentos seria em forma de uma PA, progressão aritmética, ok? Ou seja, a PA, ela é mais lenta, ela é, digamos assim, mais lenta em relação ao crescimento populacional do que uma PG, ok? A população cresceria de uma forma muito mais acelerada, porque seria em forma de PG, galera. Professor, então quer dizer, professor, que esse teórico aí viu problema na questão da produção de alimentos na zona rural? Exatamente. Professor, então ele achava que não ia ter alimento para todo mundo? Exatamente. Professor, ele acha então que esse crescimento populacional seria quase que infinito e inseguro? Exatamente. Isso daria problema muito sério, galera. Daria um problema seríssimo, porque imagina uma sociedade que não tivesse alimento para todos. Né? Professor, mas hoje a gente passa por isso, tem gente que não tem alimento. Espera aí, vamos com calma. Vamos com calma. Você faz parte da geografia crítica, vou até aqui com você. Olha só, vamos com calma. O nosso problema hoje de alimento no mundo não está relacionado à produção alimentar agrícola.
e sim a questão da distribuição, da questão da desigualdade social, ok? Pessoas que não têm condição financeira de comprar alimento, mas o alimento já está lá, disponível nos mercados, nas feiras, nos supermercados, nos hipermercados. Aí onde você mora, que você mora numa zona rural, tem uma disponibilidade muito grande de alimentos que escoa essa produção. Então, galera, não é a questão não está na produtividade do alimento, ok? Então, olha só, já estou dando a dica para vocês. Então, a gente vai conseguir perceber que Malthus estava equivocado. Beleza? Vamos lá no quadro. Ah, professor, então quer dizer que alimento tem para todo mundo? Tem. Hoje o problema é desigualdade social. Beleza? Logo, tal fato resultaria ao longo do tempo na falta de alimentos suficiente para suprir a necessidade dessa população. Foi esse o pensamento de Malthus, né? E a gente já viu que não estava associado. Vamos ver que ele equivocou-se nesta teoria aí. Vamos lá. Olha só, e aí a gente tem um futuro que a gente vê ainda pessoas morrendo de fome, a gente tem as epidemias, isso tudo aqui, querendo ou não, está relacionado à população. Epidemias matam milhões de pessoas, a fome mata milhões de pessoas, as guerras matam milhões de pessoas, o infanticídio. Então, olha só, e o futuro nos reservava outros tipos de problemas, não só a fome e nem a falta de alimento no campo, que não se concretizou. Beleza? E o que Malthus defendia, hein? O controle moral, cujo fim último era só limitar o crescimento da população. Ali, então, as pessoas deveriam ter apenas um filho ou poucos filhos. Ele achava que as pessoas não deveriam ter muitos filhos, e inclusive que pessoas com menos capacidade de poder aquisitivo também deveriam se reproduzir menos. E olha só, Malthus era um religioso, ele descartava a utilização de métodos contraceptivos, né? Mas ele defendia que as pessoas tinham que fazer abstinência sexual. Os casamentos deveriam ser tardios e a pessoa tinha que ter a capacidade de sustentar seus filhos. Ou seja, meus queridos, olha só o que Malthus pensava. Chega aí, meu diretor, olha só. Então, Malthus, ele fez uma teoria que a gente colocou lá no começo. Era polêmico. Era polêmico, inclusive a gente pode falar que é discriminatório. A gente vai ver as outras teorias e a gente vai ver que Malthus ele foi um pouco preconceituoso em relação às pessoas que tinham menos poder aquisitivo. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer que Malthus queria que as pessoas fizessem menos sexo, professor? É isso aí. Para reprodução, só para reprodução. Então, galera, a galera mesmo era, rapaz, caíram mesmo revoltado com Malthus, porque, rapaz, como é que pode o cara querer que a gente faça bebê? Então quer dizer que a gente vai fazer menos sexo. Isso. Olha só, e o casamento precisa ser tardio. Tardio justamente para evitar muitos filhos. Então, Malthus teve todos esses problemas com relação à sua publicação do seu livro. E suas teorias, com o tempo, foram altamente criticadas. E aí vieram as críticas, como eu falei, né? Olha só, o aumento da população não apresentou índices tão altos de crescimento como os da época dele. A entrada da mulher no mercado de trabalho, a mulher começou a trabalhar. Então, quando a mulher começa a trabalhar, a mulher começa a fazer algo chamado planejamento familiar. O maior acesso aos contraceptivos, às pílulas, DIU, entre outros, né? A mudança na postura da mulher, que também influenciam para a queda da população e não foram levados em consideração na teoria de Malthus. Olha só, um monte de críticas feitas a ele.
Professor, mas a mulher, por que a mulher tem a ver com crescimento populacional? Ela tem tudo a ver, meu querido. Tem tudo a ver. A mulher, quando ela entra no mercado de trabalho, você, minha jovem que está aí, em qualquer lugar de Rondônia, está estudando. Então, muitas pensam assim, olha, eu vou ter meus filhos depois que eu terminar minha faculdade, quero terminar mediação tecnológica dar meu ensino médio, e os professores daqui são top, todo mundo motiva a gente para continuar estudando, e eu quero fazer uma faculdade, então não posso pensar em filho agora. Estão vendo? Então Malthus não pensou nisso. A mulher entrando nesse sistema educacional, mulheres tendo melhor qualidade educacional, profissões de alto nível e que deixam e fazem um planejamento familiar para posterior a todo esse sonho de vida. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, eu também penso assim. Exatamente, você é uma menina moderna, você é uma jovem moderna. Exatamente, o próprio mercado de trabalho requer pessoas assim, e infelizmente é assim, né? Assim, as pessoas que têm muitos filhos ou que estão tendo filhos cedo, o mercado, ele, às vezes, é discriminatório com a mulher. A gente não pode fugir dessa realidade, tá? Porque tem a lei que ampara ela e as empresas não querem ficar arcando com essas responsabilidades, tá bom? Isso é uma realidade. Vamos lá. Malthus não levou em conta o progresso técnico que atingiu o setor agropecuário. Assim, houve um grande salto de produtividade no campo. Olha só, lembra que eu falei que tinha a ver com você aí no campo? Professor, é mesmo, professor. Aqui a gente tem uso agora de inseticida, a gente tem fertilizantes, a gente faz a correção do solo. Pois é, isso tudo era muito mais complexo de fazer-se lá naquele tempo, há 2 séculos atrás, 3 séculos atrás. Beleza? Então, mais uma crítica à teoria de Malthus, que não se concretizou. Beleza? Vamos lá no quadro. Malthus e seus seguidores só viam esse contingente demográfico como um empecilho, ou seja, um obstáculo, como bocas a serem sustentadas, e não viam a importância dessa população como mão de obra potencial para a Revolução Industrial. É claro, galera, ainda tem esse problema. A teoria da população ela é necessária, esse estudo populacional é necessário. Você que é jovem, que está no ensino médio, o governo já sabe que você existe e já sabe que você, daqui a 2 anos, já vai entrar no mercado de trabalho. Professor, já estou. Fechou, meu amigo. É isso mesmo, já trabalho no campo. Beleza. Então, há esse gerenciamento e o planejamento das populações. Agora, imagina se uma população começa a envelhecer, não nasce muitas crianças, aí depois de 15, 16, 18 anos, aquela criança não nasceu, então não vai ter mão de obra. Vai estar parando de nascer aquela população, aí se torna uma população envelhecida, como está acontecendo, por exemplo, na Europa e no Japão. E aí o que eles estão fazendo? Importando mão de obra da América Latina, ok? Dos países asiáticos. Então é um problema sério. É um problema sério. Então tem que haver esse estudo da população, esse estudo demográfico da população, porque ele é muito importante para as nações, para a sua produtividade, para a sua economia. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer, professor, que todos nós aqui, mesmo aqui no campo, professor, a gente aqui no meio do mato, professor, aqui perto do Ribeirinho, perto do rio, o pessoal sabe que a gente existe? Sabe? Opa! Sabe até a sua idade, meu amigo. Sabe até a sua idade, porque o Estado precisa ter esse controle populacional, ok? A população economicamente ativa, inativa, enfim. Aí agora a gente vai ver aí a teoria neomalthusiana. Professor,
Por que teoria neomalthusiana? Porque neo quer dizer novo. Então, é uma nova teoria malthusiana. O fenômeno da explosão demográfica fez surgir novas teorias demográficas. As teorias que se associavam ao crescimento demográfico, que associavam o crescimento demográfico à questão do desenvolvimento e propunham soluções antinatalistas, ou seja, soluções que deixassem de nascer bebês, ok? Para os problemas econômicos enfrentados pelos países subdesenvolvidos, ficaram conhecidas como teorias neomalthusianas. Olha só, solução antinatalista, ou seja, acabei de falar, parar de nascer bebê, não pode nascer. Para os problemas econômicos enfrentados por onde? Onde? Países subdesenvolvidos. Então, é mais uma teoria relacionada a preconceito. País subdesenvolvido tem pessoas mais pobres, ok? Países pobres. Tranquilo? Vamos ver o que essa teoria continua. Ao contrário de Malthus, os neomalthusianos eram favoráveis ao uso de métodos anticoncepcionais. Opa, peraí. Malthus, ele dizia que tinha que controlar, mas lembram? Ele não queria que tivesse método anticoncepcional. Lembram lá? Que a procriação, as crianças nascer, tinha que fazer menos sexo, segundo Malthus. Agora aqui não. Aqui não, aqui tem a pílula, tem o DIU, tem vários métodos para as pessoas não terem filhos. Ao contrário de Malthus, ele era contra esses métodos anticoncepcionais, beleza? E essa teoria neomalthusiana, ela propunha que sua difusão seria em massa nos países pobres, nos países subdesenvolvidos, ou seja, realmente é uma teoria preconceituosa com os países pobres. Argumentavam que os países com elevada taxa de crescimento eram obrigados a investir boa parte de seu recurso em educação e saúde, devido à grande soma de porcentagem de jovens em sua população. Olha só, o argumento deles é que esses países com elevada taxa de crescimento eram obrigados a investir boa parte de seus recursos em educação e saúde. Olha só. Então, eles achavam que deveriam nascer menos crianças para investir menos em educação e menos saúde, ok? Então, por isso que é uma teoria neomalthusiana, é também preconceituosa, ou seja, tinha algumas ideias contrárias ao de Malthus, mas em relação ao preconceito, eles estavam juntos. Os neomalthusianos ressaltavam ainda que o crescimento acelerado da população acarretava a diminuição da renda per capita. Portanto, para aumentar a renda média dos habitantes, era necessário controlar o crescimento da população. E a teoria ecomalthusiana defende que o controle do crescimento da população é uma das formas de preservar a natureza. Olha só, agora inseriram aí a questão da natureza, ou seja, controlar o crescimento da população para preservar a natureza. E quais seriam as consequências se continuasse esse crescimento acelerado para a natureza? Os recursos do planeta não serão suficientes para todos os habitantes do planeta, gerando grandes impactos ambientais. A maior parte da biodiversidade do planeta localiza-se na zona intertropical, porção onde também se encontram os países mais pobres. Novamente, os países pobres aí, né? Então, ecomalthusiana, realmente, ecologia é necessário. Beleza? Preservar a natureza é necessário, mas a maior parte da biodiversidade do planeta está na zona intertropical, ou seja, entre os trópicos, ok? E são os países pobres que estão lá.
E o crescimento de forma desordenada das cidades tem provocado a devastação desses recursos naturais. Obviamente, as cidades desses países subdesenvolvidos vão entrando para dentro da floresta. Vai ter devastação de floresta, vai ter ocupação irregular. Beleza? Alguns fatores não são observados pelos ecomalthusianos em sua teoria. Os países desenvolvidos são os maiores consumidores dos recursos naturais do planeta. Estão vendo novamente o preconceito? Eles olham para os pobres, mas não falam sobre o consumo exagerado dos países ricos e apresentam o menor percentual de crescimento da população, esses países ricos. Então, eles são poucos, mas consumem muito da natureza. E isso os ecomalthusianos não levaram em consideração. Logo, a natureza não está devastada somente pelo crescimento populacional, mas também por consequência do progresso, por consequência, digo mais, do consumismo exagerado, principalmente dos países desenvolvidos. Beleza? Olha só uma charge interessante sobre a teoria ecomalthusiana. Olha só, em 1974, a população mundial era 4 bilhões de pessoas. Já em 1987, 13 anos apenas, eram 5 bilhões de pessoas. Notem que essa charge é um planeta em forma de alimento para esse bebê, ok? E olha só, 87, esse bebê já está se alimentando muito desse recurso, desse planeta que é o alimento dele. Olha só, em 97 já éramos 6 bilhões. E aí já estamos na casa dos 8 bilhões. Aí você, meu querido aluno, você vai fazer o desenho. Como é que será? Como é que está isso aí? É uma grande reflexão, né? Beleza? Vamos para a próxima teoria. Teoria reformista. Os principais críticos da teoria neomalthusiana foram os reformistas. Segundo eles, os reformistas, a elevada taxa de natalidade não é a causa, mas é a consequência do subdesenvolvimento. Olha só, as famílias que vivem em condições miseráveis não teriam acesso à informação sobre o uso dos métodos anticoncepcionais e as condições econômicas de mantê-las. Então, essa teoria reformista, ela vem e critica os neomalthusianos. Beleza? Os argumentos do neomalthusiano foram desfeitos pela dinâmica demográfica real. Os países que apresentaram queda acentuada na taxa de natalidade foram aqueles cujas conquistas econômicas se estenderam à maioria dos habitantes, o que de fato acaba modificando os padrões de crescimento da população. São a distribuição de renda mais igualitária, equitativa, né? E o maior acesso à cultura e à educação. Olha só, então, o que de fato acaba modificando esse padrão, né, desse crescimento, é o acesso à educação, acesso à cultura. As pessoas terão mais informações, as pessoas terão mais acesso à educação, a informações, por exemplo, sobre métodos anticoncepcionais, a forma de como as famílias vão se estruturar. Beleza? Segundo a teoria reformista, uma população jovem e numerosa em virtude das elevadas taxas de natalidade não é causa, mas é a consequência do subdesenvolvimento. Nos países desenvolvidos, onde o padrão de vida da população é alto, o controle da natalidade ocorre paralelamente à melhoria da qualidade de vida dessa população e espontaneamente de uma geração para outra. Olha só que interessante
Então, ele está fazendo a crítica ali, dizendo que num país desenvolvido, a melhor qualidade de vida, a melhor qualidade de educação, o acesso à educação das mulheres, enfim, da sociedade em geral, vai fazer com que esse crescimento espontâneo, essa população tenha um controle natural, sem precisar ter nenhum tipo de preconceito ou nenhum tipo de controle ou dizer como eles devem agir. Mas, sim, deve ter acesso à educação, à cultura, a uma melhor renda, entre outros. Nos países subdesenvolvidos, uma população jovem, numerosa, é um obstáculo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas quando não são realizados investimentos sociais, em especial a educação e a saúde. Olha só, então, dos países desenvolvidos, essa população numerosa, né, da juventude em si, e elas vão ser realmente um problema quando não são realizados investimento social, e em especial na educação e na saúde. Ou seja, se um país subdesenvolvido tem uma grande quantidade de jovens e adultos, basicamente jovens, né? E se não tiver todos acesso à educação, aí vai dar problema. Se muitos não tiverem acesso à saúde, também vai ter problema. Ok? Tal situação gera um enorme contingente de mão de obra desqualificada. Professor, mas por que desqualificada? Porque não teve acesso à educação, ok? E eles ingressam no mercado de trabalho, muitas vezes com mão de obra desqualificada. Isso vai fazer com que ele tenha um menor salário, tenha menor qualidade de vida, tenha um menor padrão social, ok? Às vezes já casa jovem, aí a mulher tem filhos, e aí aqueles filhos vão ter uma menor qualidade de vida também, ok? Para que a dinâmica demográfica entre em equilíbrio, é necessário enfrentar, em primeiro lugar, questões sociais e econômicas. Beleza? Então, essa é a teoria reformista. Os investimentos em educação são fundamentais para a melhoria de todos os indicadores sociais, pois quando o cotidiano familiar decorre em condição miserável, as pessoas não têm consciência das determinações econômicas e sociais. Elas não irão ficar preocupadas em gerar filhos. Interessante, né? Então, foi constatado que quanto maior é a escolaridade de uma mulher, menor é o número de filhos e a taxa de mortalidade infantil também, porque é uma mulher consciente, é uma mulher escolarizada, é uma mulher que tem muito conhecimento, é uma mulher que estudou, ok? Então, já faça um círculo nesta informação, que ela é muito importante. E a taxa de fecundidade, ela também está em queda. Professor, a taxa de fecundidade está caindo? Exatamente. Olha só, a taxa de fecundidade está relacionada a essa mulher em período que ela pode ter filhos. Não é isso? E o que a gente falou lá no começo da aula? A gente falou de uma revolução industrial. Não é isso? Então, a gente também falou da mulher no mercado de trabalho. A gente falou também desta mulher melhorando sua escolaridade. A gente falou dessa mulher que agora tem um padrão educacional diferenciado e mais elevado. Obviamente, se ela tem todos esses fatores, ainda tem a questão do mercado de trabalho que ela quer entrar. Quando ela quer entrar no mercado de trabalho, também ela leva em consideração, a maioria, né? A sua grande maioria, leva em consideração
pensar em ter ou não filhos. Porque filho, bacana, é bom, né? Mas tem que ter o planejamento. Se não houver o planejamento, às vezes acaba atrapalhando, principalmente aqui nos países subdesenvolvidos, beleza? Então, isso vai fazer com que essa mulher que entrou agora no mercado de trabalho venha tendo menos filhos. Obviamente, isso está relacionado a essa taxa de fecundidade, que ano a ano vem caindo, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer que a mulherada gosta de estudar? Exatamente, e a tendência é essa, tá? De todas as teorias, a reformista é a que melhor retrata os fatores que geram o subdesenvolvimento político, social e econômico. Dessa forma, a teoria reformista derruba as teorias de Malthus. Beleza? Então, olha só, a gente viu aí a reformista, a malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana. Beleza? Então, galera, olha só o que nós tínhamos aí, falar um pouco sobre população e sobre teorias. Ela é interessante porque leva você a fazer essas reflexões, inclusive, de coisas que a gente está vivendo na nossa atualidade. São teorias. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão.